Ó, eu vou fazer a implementação que está no slide lá mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou implementar essa estrutura aqui, Documents, Application, My Document, My Application, tá? Eu posso até trocar o My Documents e My Application por outras coisas, tá? Por exemplo, aplicação, um Word e um Excel da vida. Tá? Para pensar. Você acha que na Suite Office lá não tem nada em comum entre um Word e um Excel? Tem um monte de coisa, né? Então deve ter uma implementação lá que tem coisas em comum. Tá? Então vamos pegar aqui. Ó, vamos criar os caras abstratos primeiro. O Document. Então esse cara aqui é abstrato. Aí eu vou criar aqui os métodos abstratos dele, né? Open, Close, Save e Revert. Close. Beleza? Então só uma classe abstrata. Repara o seguinte, no Goff também, se você pegar o livro do Goff, os exemplos são todos em C++. Então ele nunca vai fazer referência a uma interface, a um interface. Tá? Ele sempre vai dizer classe abstrata. Tá? Posso trocar isso aqui por interface? Posso, não tem problema nenhum. Só tem métodos. Né? Agora, você vai ver no outro cara aqui, que é o application, que aí a gente vai ter uma questão aqui que vai precisar ser uma classe abstrata mesmo. Se bem que agora nem precisa mais, né? Vou explicar uma coisa para vocês também. Ó, ele tem aqui o new document. É o public. Posso botar void mesmo. Esse cara aqui vai ter a implementação. A implementação que ele tem aqui, ele cria uma referência para um documento e adiciona ele numa lista de documentos e chama open. Tá? Criar documento. A lista aqui não está agregando em nada. Vamos colocar aqui document de recebe new. Ah, não. Aqui que entra o factory methods, né? Eu não poderia fazer aqui assim, ó, new document. Por que eu não posso fazer isso? É porque o document é uma classe abstrata, né? Não posso instanciar ela. Então aqui no lugar desse cara eu coloco o factory method, que tem que ser abstrato, tá? Nesse caso aqui. Coloco esse cara aqui no lugar. E aí aqui eu posso fazer o que precisar, né? Então aqui chamo o open. Então aqui tem a implementação de um novo documento utilizando o factory method. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou estender o application para uma aplicação concreta. E aí eu implemento lá qual é o documento que eu vou criar. Tá? Então vou usar um exemplo aqui estilo Office, por exemplo. Vou criar um Word document e vou criar aqui sei lá, Excel document. Esses caras aqui extend document. Tá? E aí ele vai precisar aqui implementar os métodos que são abstratos, né? Então vou colocar só um system out aqui no open para a gente poder ver que é esse cara que vai ser chamado, tá?
Então, vou colocar aqui. Open Excel Documents. E aí vou fazer a mesma coisa lá no Word Documents. Esse cara aqui, o Extends Documents. E implementa. E aqui, em vez de ser Excel, eu digo que é o Word. Tá? E aí o que acontece? Agora eu tenho como estender o application para eu ter uma aplicação que é específica para o documento do Word e uma aplicação que é específica para o documento do Excel. Sem precisar alterar esse método que a gente criou aqui, ó, New Document. Que esse cara é comum para todo mundo. Tá? Então eu vou implementar aqui o Excel Application. E vou implementar também um cara chamado Word Application. Tá. Aí esses caras aqui tem que estender Application. Extends Application. Quando ele estender a aplicação, eu vou ter que implementar o Create Document, que é o Factory Method. Tá. E aí, para esse cara aqui, a implementação é muito simples. Então, se é uma aplicação do tipo Word, eu faço aqui New Word Document. Beleza? Se a aplicação é do tipo Excel, mesma coisa. Extends Application. E aí você vem aqui e cria o documento que é do tipo Excel. New Excel Document. Beleza? Na hora de usar, aí vou criar aqui um cliente para esse cara. Vou criar um main aqui. E aí o main ele vai criar uma aplicação. Então eu tenho um cara aqui que é um application. Recebe new. E aí você diz de que tipo de aplicação que é. Então, por exemplo, Word Application. E aí basta a gente chamar aqui, por exemplo, Create Document. Tá? Para essa aplicação, você simplesmente usa o application aqui e chama o Create Document. O Word Application que vai se encarregar de dar um new no Word Document. Tá? E que vai ser retornado aqui por esse Create Document. Ah, não é Create Document não, é New Document, desculpa, tá? Era New Document. Que é o cara que usa... Opa! É, void, tá? Pouco importa. New Document. Tá? Porque esse New Document aqui é o cara que usa o Factory Method do Application que é abstrato. Tá? Então aqui pouco importa, tá, gente? Se você trocar essa referência aqui, você não precisa trocar mais nada na sua aplicação para ele criar o documento certo. Tá? Vou rodar esse cara aqui, ó. Vou rodar ele. Ele criou o documento do Word. Tá? Agora, se eu quiser uma nova aplicação que é do tipo Excel, basta eu trocar esse cara aqui, ó. E esse New Document continua funcionando da mesma maneira. E aqui ele abre o Excel Doc. Beleza? Conseguiram entender para que serve isso aqui? Sim. Sim? Dúvidas?